Olá pessoal, professor Gustavo aqui e hoje eu resolvi responder algumas solicitações que têm sido feitas de vídeo, que é sobre a situação que nós estamos vivendo que não sai dos noticiários, que é a pandemia do coronavírus. O que eu, enquanto professor de geografia, enquanto alguém que está pesquisando em geografia, posso ajudar? Eu posso ajudar vocês a olharem um pouquinho sobre como essa pandemia ela revela características do espaço geográfico e da sociedade atuais. Para me guiar nessa discussão, eu escolhi um texto do professor Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português. Eu vou deixar esse texto linkado aqui embaixo. Na verdade é um e-book de 35 páginas, mas a leitura é muito interessante, muito rápida, muito acessível. Então vale a pena conferir. E também vou deixar mais um material que fala sobre o Covid e a luta de classes, também que tem vários teóricos dentro das ciências humanas e sociais, assim, que também é um material muito bom e super acessível, aí, textos de 5, 6 páginas, alguns até de 4 páginas, também cuja leitura vale muito a pena. O texto do professor Boaventura de Souza Santos, que vai servir aqui para a gente guiar a discussão, chama A Cruel Pedagogia do Vírus, ou seja, muito sobre o que o vírus nos ensina. E eu vou falar sobre os 4 primeiros capítulos, né? O quinto deixo aí como uma provocação para vocês lerem. Bom, o capítulo 1 se chama Tudo que é sólido se desfaz no ar. Uma menção aí clara ao Marx. Mas vamos devagarzinho. Bom, ele começa falando sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo ele é a forma atual que o sistema capitalista tem de se desenvolver, de se espalhar, de crescer e de acumular riquezas. E quais são as principais características do neoliberalismo? Primeiro, como o nome já indica, prega-se uma nova e maior liberdade para o mercado. Ou seja, para que as empresas, a agricultura, o agronegócio, as fábricas, o comércio, os serviços, inclusive os serviços financeiros, tenham cada vez mais liberdade para buscar os seus lucros, menos amarras, certo? Também vai buscar, para que eles consigam cada vez mais lucros e buscar mais lucros, uma flexibilização dos direitos trabalhistas, entenda-se por menos direitos trabalhistas, ou seja, eu trabalhador, quem mais é trabalhador, né, dentro da agenda neoliberal, a gente vai ter cada vez menos direitos, menos dignidade. Menos cobranças de impostos, principalmente impostos sobre o capital, sobre especulação de dinheiro, sobre lucros, sobre rendas. Menos, muitas vezes, responsabilidade ambiental e um dos carros-chefes que vai ser a redução dos gastos públicos, né? Gastos aí entre aspas, né? Menos investimentos do Estado como educação, saúde, previdência social, transferência de renda, por aí vai. Ou seja, a gente deve ter um Estado que gaste o mínimo possível. E aí quem sofre com isso é justamente a população mais vulnerável, sobretudo em países como o nosso, como o Brasil, ou como países que enfrentam muitas dificuldades e uma desigualdade muito forte. Bom, duas características que essa agenda traz para os países que a implantam vai ser a financiarização, ou seja, cada vez mais se compra, se vende dinheiro e juros e riscos, né? E as crises, crise atrás de crise. Então, a questão é a seguinte, se a gente for parar para pensar na crise que aconteceu nos Estados Unidos entre 2007 e 2008, foi uma crise de responsabilidade, onde os bancos começaram a emprestar dinheiro, né? Isso é bem simplificado, né? Começaram a emprestar dinheiro para quem tinha um nome sujo no mercado, chamado crédito subprime. Essas pessoas não puderam pagar, e aí gerou uma crise de calote com quebra-quebra generalizado. E assim a gente vem tendo várias crises que seguem esse modelo. E a questão é o seguinte, a crise ela é algo excepcional, né? A crise ela não faz parte do sistema, mas essas crises elas acabam expondo faces importantes do neoliberalismo. Como, por exemplo, a gente vai ter uma cultura de socorro do Estado, onde o Estado socorre o capital que escolheu correr esses riscos, né?
porque quanto maior o risco, maior a recompensa. Então, em busca de maiores recompensas, a ganância, né, ela vai implicar riscos absurdos. Então, essa cultura de socorro do Estado, que depois esses custos vão ser transferidos para a população, através do que se chama de políticas de austeridade. O Estado que ele gastou para socorrer bancos e empresas, ele vai depois recuperar dessas feridas aí causadas por essa ajuda, ele vai se recuperar justamente economizando, né, em educação, em saúde. Quando eu digo economizar, é cortar, é fazer menos que o estritamente necessário. Então, eu estou falando sobre educação, sobre saúde, previdência social, e aí entra sistema de aposentadorias, auxílio-desemprego, programas de transferência de renda e por aí vai. A gente também vai ter uma concentração crescente de renda, uma vez que o Estado ele não vai mais atuar para amenizar essas desigualdades, e aí eu até indico para quem tiver interesse esse livro aqui, muito bom, Economia da Desigualdade, do Thomas Piketty, que fez o Capital no século XXI. Bom, e também o boicote às prevenções. O Estado que gasta menos, ele gasta menos em saúde. Eu estava vendo uns dados até pela revista super interessante do mês de março, que fala sobre vírus, né, mas tem algumas matérias também sobre o Covid. E aqui vai ter que, em 2010, o Brasil tinha 2,23 leitos para internação para cada 1.000 habitantes. E em 2020 a gente tem 1,95. Então a gente tem menos leitos do que tinha em 2010. Isso é um sintoma dessa agenda neoliberal, onde a prevenção ela é cada vez mais vista como um gasto e não como um investimento. E, portanto, é cortada. Certo? Partindo para o capítulo 2 do livro, a gente tem o título A Trágica Transparência do Vírus. E para mim esse é um dos... Assim, para mim esse livro ele tem 2 pontos altos, que é esse capítulo e o capítulo que vai falar sobre os mais afetados. Então, nesse capítulo, o Boaventura de Souza Santos ele vai elencar 3 reinos, e isso é fantástico. Ele vai falar que tem o reino dos todos poderosos, que são invisíveis, imprevisíveis e, como o nome já diz, tem muito poder. Esses são Deus no templo, onde a religião ela exerce um controle absurdo sobre a população. A gente tem o mercado, que mora na bolsa de valores, onde o mercado ele vai ditar onde os governos investem, o que a gente deve comprar, o que a gente lê de notícias e tudo mais. Se a gente tem inflação, se tem deflação, onde se investe, onde não se investe. E a gente tem o vírus, né, como aqui nessa situação de pandemia, que habita os corpos. Então, a gente não consegue prever, a gente não consegue compreender plenamente o movimento de nenhum desses 3. Nem das religiões, nem do mercado e nem do vírus. Então, e esses 3 eles têm uma coisa em comum, além do poder, da invisibilidade, da imprevisibilidade. Eles nos tornam cada vez mais frágeis pelo controle que exercem sobre nós e pelas punições que exercem sobre nós. Então, a gente vai ter um grupo pequeno de pessoas que vão ser privilegiadas por esses todos poderosos. E aí o Boaventura ele vai falar que são os santos, os ricos e os jovens. Os santos, aqueles que estão de acordo com os preceitos religiosos, ou seja, aqueles que não oferecem ameaça ao poder, ao status quo estabelecido. Os ricos são aqueles que estão em dia com o mercado, que alimentam o mercado, que não se opõem ao mercado e todas as crueldades que eles nos impõem. E a gente tem os jovens, que são aqueles que vão ter uma taxa de letalidade menor quanto a uma pandemia contra a do Covid. Sim, eu sei que muitos jovens estão morrendo, muitos jovens sem as comorbidades, sem outras doenças, mas a letalidade acaba sendo maior sobre os idosos. Então a gente vai ter um grupo de pessoas condenadas. As pessoas que não estão em dia com as regras da religião, as pessoas que não estão em dia com o mercado e as pessoas que não estão em dia com a juventude ou com um corpo preparado, né, e menos vulnerável a essa mortalidade.
E essas pessoas, elas estão sujeitas ao que a gente chama de uma necropolítica. São as pessoas que estão aí para ser exploradas até que morram, e ninguém se importa com isso. Né? Necro vem de morto. Bom, e aí a gente tem os grandes soldados desses todos poderosos, principalmente do mercado. E esses três grandes soldados, o Boaventura ele vai dizer que eles têm suas fraquezas, mas que essas fraquezas geralmente elas ficam invisíveis para a gente, porque enquanto nós somos educados na escola, em sociedade, nós vamos sendo doutrinados a não enxergar essas fraquezas e a não perceber como agir diante dessas mesmas fraquezas. E esses são o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Muitas vezes nós achamos que esses três eles estão em processo de falência, mas o Boaventura ele vai falando que o capitalismo ele está mais vivo a cada crise. Mesmo quando a gente teve a expansão do socialismo pela União Soviética, ou quando teve a Revolução na China, em Cuba, o capitalismo ele estava sempre armando contra-ataques e se preparando ali no meio daqueles sistemas para se restabelecer, como foi o caso da União Soviética, que regressou ao sistema capitalista. Né? O colonialismo, a gente também pensa, Gustavo, mas a maior parte das colônias já são países independentes hoje em dia, mas ainda são dependentes e o racismo ainda é algo absurdo. Né? E também o preconceito religioso. Ou seja, se você não é branco e cristão, você vai sofrer um preconceito que ele é fruto do colonialismo. Né? Quando Portugal coloniza o Brasil, ela vai incutir, ela vai nos doutrinar, a metrópole, de que o branco é melhor que o negro, de que o cristão é melhor do que o não cristão. Então ainda são essas características, ou mesmo a dependência, o fato do Brasil depender de tecnologias de outros países, do fato do Brasil depender absurdamente de empréstimos de países ricos, isso não deixa de ser uma marca que a colonização nos deixou, né? Impedindo o desenvolvimento de uma economia mais autônoma, ou de modos de vida mais autônomos, ou de um sistema de funcionamento desse país mais autônomo. Bom, e o patriarcado, né? A gente vê hoje em dia, o Boaventura vai falar, né? Com todas as vitórias dos movimentos feministas, a gente não tem uma redução da discriminação das mulheres, a mulher ainda continua sofrendo muito no mercado de trabalho, e os números de feminicídio, violência contra a mulher, estupro, eles continuam alarmantes. Então esses três eles continuam muito fortes, só que muitas vezes as suas fraquezas elas vão ser mascaradas por uma doutrinação que a gente sofre. Então levantar-se contra o capitalismo, levantar-se contra o colonialismo ou contra o patriarcado vai ser sempre uma coisa muito contestada e muito oprimida na sociedade que nós vivemos. Agora, o terceiro reino, que é o reino das consequências, ele é o reino que é inegável, que ele fica à mostra como uma ferida aberta, que vai ser o reino da concentração e das desigualdades, onde a gente vê, né, a concentração de renda, o tal do muitos com pouco e poucos com muito, né, das desigualdades, onde a gente vê andando pela cidade, a gente vê na TV as desigualdades sociais absurdas, as catástrofes ecológicas. E aí a gente pode falar das enchentes que a gente teve agora há pouco no Rio de Janeiro, a gente pode falar das questões que teve com as barragens em Minas Gerais, e a destruição da vida, que aí a gente tem o caso do Covid-19, certo? Bom, a segunda parte alta do texto, muito importante para mim, é quando ele fala, é o capítulo 3, chamado A Sul da Quarentena. O Boaventura de Sousa Santos, em quase tudo que ele escreve, ele fala muito sobre as questões do Sul global. E por isso é importante. A gente costuma entender como Sul global o Sul do Equador econômico. Esse mapinha aqui da Wikipédia, ele vai mostrar esse Sul econômico em vermelho, onde está o Brasil, por exemplo, e o Norte econômico, onde está em azul, que aí a gente vai ter boa parte da Europa, né? A gente vai ter a América anglo-saxônica, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, né? Alguns países asiáticos como o Japão. E esse é o Equador econômico, que vai mostrar de um lado os países, né, ao norte econômico, os países ricos, os países que não dependem tanto de empréstimos
ou de tecnologia estrangeira, e os países onde você encontra um IDH bom, um índice de desenvolvimento bom, uma boa qualidade de vida. Né? E ao sul econômico, o inverso disso, né? Onde a gente vai encontrar a dependência, onde a gente vai encontrar a pobreza, onde a gente vai encontrar baixa qualidade de vida e por aí vai. E isso é uma análise muito geográfica, quando a gente fala do sul econômico. Porém, o Boaventura ele vai fazer uma oposição. Ele vai falar que o sul econômico que ele fala, né, esse sul, ele não é esse espaço geográfico que eu acabei de mostrar para vocês no mapa, mas que ele é uma realidade política, social e cultural. Então a gente tem o sul dentro dos Estados Unidos, nas comunidades mais pobres. A gente tem o sul nos campos de refugiados da Europa. A gente vai ter o sul espalhado por vários lugares. E a gente vai ter o sul aqui no sul. A gente tem no Brasil as periferias, as áreas favelizadas, por aí vai. Isso a gente também está falando de África, de Ásia e de uma infinidade de espaços. Certo? Então, ele vai falar o seguinte, que esse sul ele é composto pelas pessoas que vão sofrer maior exploração e maior discriminação em virtude dessa pandemia. Então ele vai falar sobre as mulheres, né? A gente tem valorizado muito o trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa luta, e a maioria absurda desses profissionais de saúde, principalmente se a gente for pensar em enfermagem, enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, é um público, é um pessoal dominado pelo gênero feminino, né? Então são mulheres. E as mulheres que em casa têm passado por situações estressantes e as mulheres que sofrem cada vez mais violência, né? Os números de violência contra a mulher têm aumentado. Então as mulheres estão ao sul da quarentena. Isso é algo importante da gente pensar. Assim como os trabalhadores precários que têm sido desempregados, têm tido seus salários reduzidos, vivendo uma incerteza absurda, os próprios desempregados, os autônomos em muitos casos, que não contam com nenhuma rede de proteção ou com redes de proteção insuficientes. A gente tem a chamada economia uberizada, né? Vem da palavra do Uber, né? Quando você pega um Uber, né, a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Se o motorista do Uber ele adoece, quem lhe presta assistência? O passageiro? A empresa? O governo? Então, são esses trabalhadores como os entregadores de serviços de iFood, Rappi e afins, né? E eles estão cada vez mais expostos, porque eles são absurdamente independentes. Se um deles fica sem moto, ou sem bicicleta, ou sem carro, quem está ali por ele? Qual é a rede de apoio dessas pessoas? Os sem teto, que quando a gente vai falar de medidas de higiene, de isolamento ou uso de máscara, chega a ser um absurdo falar sobre isso. Então são pessoas aí que estão extremamente vulneráveis, também ao sul da quarentena, como os demais. A gente vai ter as favelas, onde muitas vezes a gente tem dificuldade de abastecimento de água potável, e sem contar famílias muito grandes vivendo em imóveis pequenos, e muitas vezes com 1, 2 cômodos e famílias de 6, 7, 8 pessoas, onde fazer um afastamento social é inviável. Os refugiados, onde às vezes você chega a ter 1000 pessoas para ter uma torneira ali de acesso. Há campos de refugiados onde as pessoas morrem de malária, onde as pessoas morrem com diarreia. E então, como se isso não consegue ser evitado, como o contágio pelo Covid vai ser evitado nessas situações? Né? Os deficientes, que muitas vezes a gente vive numa sociedade capacitista que valoriza a pessoa por ela não ser deficiente e culpa muitas vezes a pessoa, ela vai ser injustamente punida por um sistema que não lhe dá condições por ser deficiente. Então também se encontram ao sul. E os idosos. Com as reformas de previdência eles trabalham até cada vez mais tarde, com aposentadorias cada vez mais baixas, eles trabalham cada vez mais e muitas vezes eles chefiam famílias, cuidam de netos, criam. Então, são um público extremamente vulnerável em questão de saúde ao avanço do Covid. E
finalizando o capítulo 4, ele fala sobre as lições que o Covid nos mostra, ou seja, as verdades que o Covid nos revela. Então ele vai falando sobre algumas coisas seguintes. Essa crise do Covid, ela é uma crise que a gente entendeu que ela precisa ser superada, né? A gente precisa passar por isso, com o afastamento social, com o surgimento de alguma vacina que nós esperamos que chegue logo. Mas outras crises, elas são tidas como reversíveis, como a crise ambiental, a crise ecológica. Sendo que nós temos aí, segundo os dados que ele traz, 7 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição atmosférica. E o que se faz a respeito? Ele vai ter uma segunda lição que vai dizer que a pandemia é mais letal ao sul, foi o que nós acabamos de falar, né? As pessoas que estão ao sul da quarentena e os espaços, trazendo para a geografia, que estão ao sul da quarentena, são absurdamente mais vulneráveis, a letalidade ela é maior, muito maior. Terceiro, ele vai falar que o capitalismo não tem futuro. Ou seja, essa condição de você juntar o neoliberalismo e o capital financeiro, elas só vão tornar crises como essa, pandemia, cada vez mais letais. E aponta-se para números. Os países que tiveram as melhores respostas são países que não seguem esse receituário de Estado mínimo, que não seguem esse receituário de falta de seguridade social. Então, a gente vai ter, por exemplo, excelentes respostas na Coreia do Sul, por exemplo, ou mesmo na China, né? E aí a gente tem um número muito legal, que é o número de testados. A gente sabe que testar é uma das estratégias mais eficientes, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir testar, mais a gente entende o perfil, mais a gente consegue atender essas pessoas e evitar que a pandemia tome proporções catastróficas. Então, o país com mais testados para cada milhão de habitantes foram os Emirados Árabes Unidos, que estão longe de ser uma democracia neoliberal, onde a gente tem 12,7 mil testados para cada milhão de pessoas. E aí eles são seguidos, por exemplo, pela Islândia, que também é um país que tem uma rede de apoio social muito forte, o governo investe forte em saúde e em qualidade de vida da população, com 6,6 mil testados para cada milhão. A Noruega também, famosa, né, pela sua rede de seguridade social e pelo seu estado de bem-estar social, um estado que investe no bem-estar da sua população. A gente tem 3,3 mil testados para cada milhão de pessoas. A Coreia do Sul ainda está à frente da Noruega, com 5,5 mil testados para cada milhão de habitantes. E a China, 2,8 mil testados para cada milhão de habitantes. Certo? Um outro dado é sobre a quantidade de leitos hospitalares. A Coreia do Sul, que está pertinho da China e que teve um desempenho muito bom no combate à pandemia, ela tem 12,3 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. Dados importantes. A Alemanha tem 8 leitos, um número também muito bom. Já a Itália, onde a crise foi horrível, a gente tem 3,2 leitos. Mas a Itália também ela foi o primeiro país do Ocidente a passar por essa situação e demorou muito para tomar medidas. Os Estados Unidos têm 2,8 leitos para cada 1.000 habitantes, ou seja, o paraíso neoliberal, digamos assim, né, onde a receita é mais empregada. Isso se reflete no caos que nós estamos vendo hoje, quando a gente vê as notícias de cidades como Nova York, a quantidade de mortos, né, faltam leitos hospitalares. E se a população não está numa faixa de pobreza muito aguda, ou se você não é idoso, você está no intervalo onde você não tem saúde gratuita, você não tem um SUS como você tem no Brasil. E a saúde fica muito cara, certo? No Brasil, eu já falei, a gente tem 1,95 leitos, a gente ainda está pior que os Estados Unidos. Bom, outra coisa que ele vai elencar é o item 4, onde ele diz que a extrema-direita e a direita hiper-neoliberal, aquela direita muito empolgada com o neoliberalismo, está cada vez mais desacreditada. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho desse texto que fala sobre o que é essa direita hiper-neoliberal e essa extrema-direita. Caracteriza-se pela pulsão antissistema, a manipulação grosseira dos instrumentos democráticos, incluindo o sistema judicial. Isso não está sendo muito estranho para mim. O nacionalismo excludente, a xenofobia, o racismo. Vocês lembram do ministro falando que a crise, da China, culpando a China, né? A apologia do estado de exceção securitário, o ataque à investigação científica.
Algum país aí inimigo da ciência aqui perto, né? Ataque à investigação científica independente e à liberdade de expressão, a estigmatização dos adversários, concebidos como inimigos, gente, o discurso de ódio, o uso das redes sociais para comunicação política em menosprezo dos veículos de mídia convencionais, a galera do Twitter. Defende em geral o Estado mínimo, mas é pródiga, né, mão aberta, nos orçamentos militares e forças de segurança. Então a gente conhece essa receita bem de perto, né, galera? Bom, o item 5 ele vai dizer que o colonialismo e o patriarcado estão vivos. E a gente vê, quando a gente mostra que os países do sul, onde a gente vai ter mais casos de pessoas ao sul da quarentena e sobre a situação das mulheres, a gente vê como o colonialismo e o patriarcado eles estão vivos e como esses três eles funcionam juntos. O capitalismo, o patriarcado e o colonialismo, eles só funcionam juntos. Como um tripé, como o tripé desse celular aqui que tá me gravando. Sem um desses pés ele não se sustenta. E no 6º ele vai falar sobre a importância absurda que a gente está tendo, que é o regresso do Estado, de políticas públicas, de investimento público. Isso não pode acabar, isso não pode parar. Isso fica muito transparente numa pandemia como essa. E também na importância da sociedade civil organizada, na luta e também na proposição de novos caminhos. Bom, como um pequeno bônus, eu vou diferenciar para vocês que eu vi no site da Unesp, né, por que a gente está falando em pandemia. Então o site da Unesp ele vai dizer que um surto é um aumento repentino de casos, né, dentro de limites restritos, como por exemplo em uma região, uma pequena região. Já uma epidemia é o aumento de casos muito acima do esperado, ou seja, superior a um surto, né, não delimitado a uma região pequena. Já a pandemia, ela vai ser esse aumento muito acima do esperado em vários países, em vários continentes, né, que é o caso do Covid-19. Já uma endemia, né, quando a gente fala de endemia, a gente está falando de algo interno, vão ser números de casos de uma doença que estão assim, dentro de um número estável e que são características de uma determinada região. Espero ter ajudado na reflexão. Desde já, muito obrigado e fique em casa.